Aí. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Começamos a nossa 7ª aula de angiologia com o tema demologia. Vamos agradecer a Deus pelas oportunidades. Surgindo oportunidades, a gente tem que agarrar, né, irmãos? Como diz, né? E estudar. Estudar, se dedicar. A sabedoria é algo incrível. A gente vê que a sabedoria ela é algo incrível. O conhecimento também é algo incrível. Eu tenho a agradecer a Deus pelas oportunidades, por tudo. E hoje nós estamos vivendo o conhecimento. Você pode ter em sua casa aí, estudar com a gente. Nós estamos se preparando aí para o Bacharel Livre em Teologia. O curso Bacharel Livre em Teologia ele é o curso mais completo. Você vai ter o curso mais completo do mundo. Você vai ter aulas, você vai ter gravações ao vivo, você vai ter algo que você vai viver nesse novo tempo. Você vai viver o novo tempo, como dizem. Hoje nós iremos estudar na angiologia com o tema demologia, possessão demoníaca, a possessão demoníaca e o crente, o destino do reino das trevas e a angiologia na visão das seitas. Então, também o espiritismo e nós aí nós vamos estudar hoje. Possessão demoníaca e o crente, o destino do reino das trevas, o capítulo também 11, que é angiologia na visão das seitas, o espiritismo, e nós iremos estudar. Nós estamos iniciando a nossa aula de angiologia com o tema demologia. Muito obrigado a você que veio nos acompanhar. Muito obrigado a você que está aí com a gente. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento neste momento. Nós cremos que o conhecimento sempre é bem-vindo. O conhecimento é uma dádiva. Como dizem alguns escritores, o conhecimento é uma dádiva. A Bíblia diz que crescer na graça e no conhecimento. Ter sabedoria hoje em dia é essencial. Você ter o conhecimento é essencial. Okay? Então vamos agora, possessão demoníaca, nós vamos estudar agora. A possessão demoníaca é uma realidade em nossos tempos, como também em toda a história da igreja. No ministério de Jesus foram, no caso de libertação espiritual, e inclusive doenças causadas por demônios. Em sua fama ocorreu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então um doente, cometido de várias enfermidades, tornando-os endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele curou em Mateus capítulo 4, versículo 24. No entanto, existe muitas dúvidas sobre a existência do caso e a realidade e a atualidade. Quanto isso, a Bíblia não deixa dúvidas, pois o discurso de uma grande comissão de Jesus, a autoridade da igreja para que o nome que expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 e versículo 18. Irmão, o contexto hoje de possessão demoníaca. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Esse contexto está nos explicando algo muito.
doenças que hoje são possessão demoníaca. Muitos crentes não sabem que doenças são possessão demoníaca. Algumas. Sabia que, como nós estudamos na matéria anterior, os demônios eles podem se aproveitar de doenças mentais? Tem várias coisas que o reino das trevas pode se aproveitar. Eu dou conselho para você: se agarre com Jesus. Se agarre com Jesus. A Ele a honra, a glória e o poder. A Ele a autoridade sobre todos os demônios. Meu conselho é que você tenha uma vida de oração. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então aqui diz: se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Antônio, o que a Bíblia está dizendo sobre se beber alguma coisa mortífera? Irmão, se beber alguma coisa mortífera, a Bíblia está dizendo se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Coisas que são sacrificadas, coisas que existe ali um sacrifício no território satânico. Sabia que existe o demônio Cosmo Gamião? Esse demônio ele trabalha na mentalidade das crianças. E esse demônio ele pode ser muitas das vezes aí atraído por pessoas. A possessão demoníaca nas crianças também existe. Porque existe o demônio Cosmo Gamião. O demônio Cosmo Gamião ele trabalha na mente das crianças. Pais e mães, eu dou conselho: não aceite que seu filho pegue coisa de qualquer um. Não aceite. E se o meu filho pegar, Antônio, ore, apresente a Deus, consagre a Deus, porque nunca se sabe quando a pessoa deu, talvez até deu de bom coração, mas nunca se sabe que o nosso adversário, ele é sujo. Então, irmãos, nós temos que entender: Jesus jamais ordenaria uma capacidade em sua igreja em fazer que não existe algo, o que existiria somente por um tempo, em que foge todos os ensinamentos bíblicos referentes aos demônios em suas obras. O movimento pentecostal surgiu no começo do século passado, trouxe tomado muitas realidades bíblicas, inclusive quando as possessões demoníacas vindo na década de 70 do mesmo século, do neopentecostalismo. Essa realidade ficou muito ainda em evidência, apesar de que muitos superestimada por esse último. Em grande crescimento em todo o mundo, a prática de santanistas, a criação do santanismo como a religião em 1966, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, vem de propicidade, uma grande oportunidade para ação dos demônios. Na África do Sul, onde existe o maior indício da prática da bruxaria, da feitiçaria, do satanismo, missionários lutam variamente nessa batalha física e espiritual para que estabelecer a igreja, e as possessões demoníacas tão grande que as crianças são entregues para sacrifícios humanos. Segundo a estatística, de 30% a 40% das crianças sul-africanas sobre abuso sexual proveniente satanismo. Jesus nos evangelhos nos ensina a destruir todas as forças malignas através do poder que é digno. Isso porque é fato, acontecendo que no Vaticano, em setembro de
no ano de 200, chegou a 200.000, chocou os católicos. Os jovens de 19 anos estavam com pessoas proferindo insultos aos fiéis. A Praça do São Pedro foi então o bispo e secretário-geral do Vaticano que lhe crucifixo e uma medalha. Satanismo Dexhall, ajudando pelo padre Amorlort. Os abons também não conseguiram nada. Vindo então, o Papa orou pela moça, como as suas orações não surtiu efeito. Prometeu fazer uma missa em favor. Revista Graça, no número 14. Ismael Albino Scarcelli. Ismael, meu amigo, Deus abençoe. Tá vendo aí com a gente a nossa live. Deus abençoe, meu amigo. Fique com Deus aí, tu e a tua família. Irmãos, nós temos que ver que hoje em dia nós estamos preparando, a igreja está sendo preparada para o arrebatamento. No contexto que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo em um contexto diferente dos outros. As crianças, elas são entregues a abusos, a sacrifícios humanos. Sabia que as crianças são alvo que podem enxergar demônios? Sabia que o foco do diabo é as crianças? Por que, Antônio? Porque as crianças são o futuro da igreja. Antes da criança nascer, há uma luta, há um combate. Sabe que Deus, ele estabeleceu o plano dele sobre as crianças. Ele estabeleceu o plano dele perfeito. O plano de Deus é perfeito e agradável. Só que o diabo, ele tem se aproveitado dessa atitude. As crianças hoje em dia, muitas das vezes, só sabem brincar, porque as crianças devem brincar. Mas sabia que as crianças hoje em dia brincam bastante? Isso é fundamental da criança brincar, da criança se divertir, mas caiba dever da criança ter uma proteção de Deus. Criança tem de brincar? Sim, claro, mano. Só que tem uma coisa. Existem desenhos que crianças podem olhar e existem desenhos que eles não podem olhar. Antônio, existe desenho que a criança pode olhar e que não pode olhar? Sim. Mas não mostra nenhum sentido, Antônio. Você já viu a pirâmide? Que diz o olho que tudo vê. Pode ver que aquele olho é um só olho. Sabia os desenhos que aparecem com um olho só? É apresentado aos Illuminatis. Eles são uma máfia. Mas nos Illuminatis também é cultuado na maçonaria. A maçonaria também é cultivada na feitiçaria. Cuide que seu filho olhe. Conselho que Deus possa usar os pais hoje em dia para orientar os seus filhos a não olhar esses tipos de desenho. Mas a criança tem de brincar, se entreter, porque Deus tem um plano perfeito. O plano de Deus é perfeito, é agradável. Então, deixe que Deus trabalhe pela sua família, pela sua casa. Nós queremos ver um exército de cristãos, um exército de crianças cheias, impactadas, renovadas do Espírito Santo. E que elas possam trazer o avivamento para o Brasil. Deus possa abençoar as nossas crianças, meus irmãos. Hoje em dia, nós temos que ver isso. Nós temos que ver que Deus, ele tem o poder para fazer isso. Só que a gente não deixa. Muitas das vezes, a gente não deixa. Possessão demoníaca e o crente. Será que é possível? Eu quero que você escreva nos comentários. Possessão demoníaca e o crente.
Será que é possível? Você vai escrever nos comentários sim ou não. E vai explicar o motivo se é possível ou não. Aí você vai explicar nos comentários. Eu vou estar olhando os comentários aqui e vou estar respondendo, ok? Aí você vai dizer, é possível ou não? E aí você explica aí e eu estarei respondendo vocês. Nós estamos aqui em uma produção de uma gravação da aula de angiologia, do curso de angiologia. A possessão demoníaca e o crente é o ministismo. A história tem sido mais bem recebida nas igrejas que a própria palavra de Deus que nos se refere ao assunto, pois muito bem tem levando às questões da possibilidade e o crente em Jesus fica em possessão ou não. Devemos saber que quem crer que quem crê em uma aceitamos que Jesus Cristo assumido em nova criatura. Mas acontece como disse o apóstolo Paulo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos e do seu amor. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ou seja, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em João capítulo 8, versículo 36. Em Jesus temos a segurança. Salmos capítulo 91. Em João em sua primeira epístola, sabemos que todos que é nascido de Deus, mas o maligno não lhe toca. Em 1 João capítulo 15, versículo 18. E no princípio, o versículo seguinte surge da contribuição, mas Jesus volta-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para uma pedra de tropeço, para mim, porque não aceitas coisas que são de Deus, mas sim a dos homens. Em Mateus capítulo 16, versículo 23. Entrando, não se trata da possessão demônica, porém da possibilidade em crer e agir, em pesar, até mesmo falar sobre influência maligna. Cabemos, então, a advertência do próprio Pedro, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. Em 2 Pedro, capítulo 5, versículo 8, versículo 9. Então, irmãos, nós podemos ser atingidos, mas nós temos que vigiar. Sabe o que Jesus disse? Quando o espírito imundo sai de um corpo, ele anda por lugares áridos. E se ele voltar e encontrar a casa vazia, ele vai tomar conta. Ele vai pegar, ele vai voltar para aquele lugar. Então procure deixar sua casa cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, cheia da glória. O capítulo 10, o destino do reino das trevas. O destino do reino das trevas. Nós sabemos que Satanás vai acabar sendo destruído pelo próprio Deus. Deus estabeleceu para o diabo e seus anjos basicamente 3 juízos. A expulsão do céu, em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. A condenação com morte e a ressurreição de Jesus. Está em
em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, em João 12, versículo 31, em Colossenses 2, 15. A destruição final no lago de fogo e enxofre, em Apocalipse 20, 10. No Calvário, o reino das trevas sofreu um golpe fatal. A moldura do curso em sua existência. O apóstolo Paulo informa que o postos desprezos foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos, das autoridades espirituais. Ele humilhou esse Satanás. Ele humilhou esses poderes das possibilidades, levando pressumineiros em seu desfile da vitória. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Satanás como todo... isso aqui tem uma esposa linda, né? Rapaz, tem uma esposa linda isso aí. Satanás e como todo o seu reino já estava derrotado, mas dois grandes eventos ainda hão de acontecerão. Em um terceiro juízo destaca acima, e o outro que concede o seu aprisionante por 1000 anos. Após a grande tribulação, ele perdeu o dragão, a antiga serpente que reinará e o diabo, Satanás, amarrou por 1000 anos. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. O tempo este que a igreja reinará com Cristo, e na terra sendo solto por pouco tempo após o reino milenar, será o capítulo lançar no lago de fogo, juntamente com seu reino, o diabo sedutor, e ele foi lançado para dentro do lago de fogo, e o fogo e o enxofre, onde já encontra, e não só a besta, e como também o falso profeta. E serão atoramente em dias de noite, pelo século dos séculos, em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Aleluia. Irmãos, Satanás vai perder. Só quem acredita vai dar um glória. Satanás vai ser derrotado por Cristo. A última tentativa dele sobre a humanidade será através do anticristo, será através do falso profeta. Mas mais uma vez ele vai ser envergonhado por Cristo. Por que, Antônio? Em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, e o Deus de paz esmagará Satanás, e com o assopro de sua glória ele derrotará. Ou seja, o próprio Jesus vai derrotar o anticristo, vai derrotar o falso profeta e vai derrotar Satanás, e lançando-os nos lagos de fogo eternamente. E muitos verão o poder do Deus eterno. Só quem acredita vai dar um glória, porque, irmãos, Jesus, deixa eu liberar uma palavra de consolo para os crentes. Jesus está vindo aí e a vossa redenção está perto. Orai mais, ora mais, a redenção está perto. Muito em breve você vai abraçar o teu Salvador. Muito em breve você vai abraçar aquele que morreu na cruz por ti. Muito em breve ele vai te abraçar, vai enxugar lágrimas dos teus olhos e você vai cear com ele. Só a igreja que aguarda a noiva do Cordeiro vai poder dar um glória, vai poder adorar. Então nós temos que ser felizes, porque todas as humilhações que nós sofremos aqui no céu, nós reinaremos com Cristo e abraçaremos Ele. E quem nos humilhou e ficar aqui? Quem nos humilhou e ficar aqui e aceitar a marca da besta, será condenado ao lago de fogo e sofrerá tortura eternamente. Irmão, pensa comigo. Pensa comigo. O que adianta ter toda a luxúria do anticristo e depois ser lançado no lago de fogo? O que adianta?
o que adianta? Não adianta nada. Para mim não adianta nada. Então nós temos que ver que o Cristo está voltando. Agora nós vamos para o capítulo 11, a angelologia na visão das seitas, e depois para o espiritismo, que é o nosso último capítulo que nós iremos estudar hoje. É o nosso último capítulo de hoje. A angelologia nas seitas. Como um grande crescimento das seitas históricas em todo o mundo, seus falsos ensinos têm conseguido espaço até nas igrejas cristãs. E nos que se refere à angelologia, a distorção são das mais abusoradas e perguntar que Satanás, que são anjos, etc., para que os cristãos no automático significa, na maioria das vezes, ter uma resposta de acordo com verdades bíblicas. No entanto, se esta mesma pergunta for feita em uma seita, teremos um grande problema. Tendo à vista da realidade da existência do espirituais, precisamos conhecer o que passam, o que ensinam as seitas heréticas. Vejamos que dizer alguma das maiores religiões eróticas persuadas cristãos no Brasil. Bom, o cristão não concorda com o espiritismo, nem com o catolismo. Antônio, o que é isso? O cristão não concorda com o espiritismo e catolismo, mas nós respeitamos. Há uma diferença, a gente não aceita, mas a gente respeita. Outra coisa, não. Tem que saber respeitar. Tem que saber, a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas o Espírito Santo que conduz. O Espírito Santo que conduz. Ou seja, Deus tem o poder. Ou seja, nós não concordamos com a Igreja Católica, nós não concordamos com o candomblé, com a bruxaria, nós não concordamos. Mas nós temos que ter respeito, ter respeito. Ou seja, mas no mundo espiritual há uma batalha, há um confronto. Porque muitos não sabem que no mundo espiritual há uma batalha. Há uma batalha. O espiritismo. Todas as explicações se referem aos anjos, demônios, e o diabo acorda com o espiritismo, são extraídos do livro Espíritos, lançados pela primeira vez no ano 18 de abril de 1957 em Paris. A apresentação do livro fez o seguinte comentário, a maneira que foi escrito, o professor Jesky Brock e Leal Ravi e Alek Karatsky fizeram uma pergunta que eram respondidas pelo Espírito, e através da continuação de psicografia indireta, os medios das duas maneiras, Caroline Baldin, de 16 anos, Júlia Baldin, de 14 anos, se colocava em mãos nas bordas das seitas de lápis. Bico escrevia numa lousa na página 13 de explicação. Não, o espiritismo a gente nunca vai concordar. Porque o espiritismo, eles têm aquilo, o purgatório, que a pessoa paga com seus erros para poder ter uma chance no paraíso. A gente não aceita, a gente não concorda.
Isso é uma mentira do diabo. Meus irmãos, isso é uma mentira de Satanás para enganar o mundo, para as pessoas ir para o abismo com ele, para as pessoas ser. Esse é o plano do diabo. Ele enganar as pessoas para que as pessoas vá com ele. Esse é o plano dele. Satanás, ele quer ele te bota uma venda que diz, se eu ficar em casa, Deus vai continuar me amando. Eu não vou mais na igreja. Você vai deixar de adorar para ficar em casa. Ou seja, Satanás diz, o mundo te aceita de tudo que é jeito. Deus também te aceita de tudo que é jeito. A Bíblia diz, Jesus disse, se quiser seguir, renuncia a ti mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia e o diabo diz assim, o mundo te aceita do jeito que tu é. Aí Jesus diz, por causa do meu nome, vocês passarão perseguição. O diabo diz, Deus é amor, Deus aceita. A Bíblia diz que Deus, ele não tem acordo com o pecado. Se Deus fosse a favor do pecado, ele já teria destruído o mundo, mas Deus não concorda com o pecado, mas ele ama o pecador. Então, Deus nunca vai aceitar o que o diabo aceita. O diabo diz, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! A Bíblia diz que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, o diabo diz, todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus disse, entrai pela porta estreita, que conduzirá à salvação, e larga é a porta que conduz ao abismo eterno. Então o diabo ele tem botado um cegamento espiritual na vida de muitas pessoas. Na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido cegas espiritualmente. Muitas pessoas cegas espiritualmente. Os anjos. Sobre os anjos, perguntaram se eles formam a categoria especial superior aos espíritos. Respondem, não são espíritos puros. Então, o mais alto grau da escola reúne-se perfeição, segundo o contexto da explicação, eles nos ensinam de qualquer. O espírito chegará na perfeição, torna-se um anjo, terá percorrido em todos os graus da escola, purificação, chegar à perfeição que o livro diz. Uns espíritos aceitaram a sua missão e sem levantar chegaram-se, mas depressa, e outros perguntaram, maior ou menor, criando-se perfeito superior, dizendo que a pequena tradição da humanidade aprenda que o teu mundo existe todas as eternidades. Muitos antes desse já havia. Os espíritos de grau supremo, os homens, por isso acreditam que ele sempre havia sido perfeito. Capítulo 20 do ano 30. Então, irmãos, nós podemos ver que o diabo ele tem as suas maneiras de enganar o mundo. Ele tem as maneiras. Satanás não brinca de ser Satanás. O diabo não brinca de ser diabo. Então, o diabo nunca vai brincar de ser diabo. A condenação nos se faz necessário que a comentário, devido tudo isso que já vimos, refere-se a uma criação dos anjos. A sua existência, a origem, de acordo com a Bíblia, escrita sob dividida, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo é o nosso amigo, abrigo, consolo. Eu digo uma coisa que eu vou confessar para vocês. Eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Eu não consigo, não. Ele é meu amigo, ele é meu consolo. E eu quero sempre dizer o resto da vida que o Espírito Santo continue do meu lado até o dia que a trombeta tocar. Porque eu amo o Espírito Santo, eu amo ele acima de tudo. Ele é meu amigo, ele é meu consolo, ele é meu abrigo acima de tudo. A doutrina de espírito não crê na existência de demônios,
no sentido da palavra, mas dizer que demônios são a própria humanidade, hipócrita. É mais Deus seria justo, bom, criado seres infelizes de eternidade, voltando para mal. São esses os espíritos imperfeitos que prostram-se contra as provações, por isso sofrem por mais tempo, mas chegaram-se por sua vez à perfeição. Segundo o Espiritismo, os espíritos são divididos em 3 classes de espíritos imperfeitos, que seriam os demônios, que foram a terceira classe. Sobre esses espíritos dizer que não estão em ansiedade, maus alguns, mas hão de levidade uns não, quando encontrar a ocasião, prática-los. No Levítico, capítulo 1, da página 101. Essa terceira classe subdividida em outras 5 classes, que são espíritos impuros, neutros, batedores, levianismo, perturbadores e possuídos sábios. Aleluia. Estamos terminando a nossa aula, irmãos. Quase terminando. Irmãos, os demônios, eles querem adoração, mas não vão ter. Satanás não vai ter adoração da igreja. Os demônios não terão adoração do Deus eterno e nem vão ter adoração da igreja. Deus, ele existe a adoração dos seus filhos. E nós iremos adorar o Deus eterno. Satanás não vai ter a nossa adoração. O diabo não vai ter a nossa adoração. Os demônios não terão a nossa adoração. Mas Deus vai ter toda a nossa adoração. Constituição. Quando dizer que Deus não criaria demônios, afirmamos por isso, mas existe, contradiz a verdade bíblica. Em Marcos capítulo 7, versículo 26, mas a sua origem sendo obscura, sabemos que a sua realidade é notória. Os espíritos imundos jamais evoluirão pontos deixara de ser demônios, já que a Bíblia nos diz que seus fim será no lago de fogo. E ele sabe disso em Lucas capítulo 4, versículo 34, também em Apocalipse 20, 10. A Bíblia nos diz que os demônios nunca são neutros ou bons. Em João capítulo 10, versículo 10. Em Marcos capítulo 9, versículo 20 e versículo 26. Satanás é respeitado dele o livro dos Espíritos. Diz que propósito de Satanás é evidente que se trata de uma personificação, o mal em forma elórica. Como o homem necessita a imagem, figura, para expressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos como forma materiais, dotados de atributos que lembramos da sua qualidade e os seus defeitos. A Bíblia fala que Satanás é como um ser real, uma pessoa inconcebível, uma alegoria, uma figura de ter tentado Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4. Ao ser preso por 1000 anos, em Apocalipse 20, versículo 10, muitos menos sofrem o juízo eterno de Deus, em Apocalipse 20, 10. Muito obrigado a todos. Aqui nós terminamos a nossa aula. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe grandemente. Que você seja abençoado. Em nome de Jesus.